Episódio muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu refleti nesses dias. E naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois dos discípulos, não os apóstolos, mas dois dos discípulos, provavelmente dois dos 70, tá? Os 70 que foram enviados de dois em dois anteriormente. Dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideia e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou, ou seja, Jesus perguntou de volta: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E neste instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos, dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse pão que o Senhor nos entrega nessa noite. E o meu pedido, ó Deus, é que o Senhor, mediante o teu Espírito, nos toque profundamente com a tua palavra. E a tua palavra, que é poderosa para fazer com que a gente possa discernir o que é o bem e o que é o mal, que ela é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes,
sendo capaz de separar, fazer separação de juntas e medulas, de alma e espírito. Eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor use a tua palavra para nos lapidar nessa noite. Nos alimenta e nos lapida. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto interessante. E hoje é como se fosse uma continuação, de certa forma, do que eu comecei a pregar na quarta-feira. Do que eu preguei, na verdade, na quarta-feira. Eu preguei sobre Jesus andando sobre a tempestade. E naquele momento os discípulos confundiram, associaram a imagem de Jesus sobre o mar com um fantasma. E eu trouxe uma perspectiva da palavra de que muitas vezes nós pensamos que o próprio Deus é quem nos faz entrar na tempestade, mas isso não é verdade. Segundo o que eu expliquei, o que fez com que os discípulos fossem diretamente para a tempestade não foi Jesus, mas eles próprios, pelos seus próprios temperamentos, fez com que Jesus fizesse eles atravessarem o mar naquela noite. Eu não terei tempo de explicar exatamente o porquê que eu acredito nisso. Mas o fato é que o que levou os discípulos a associarem a imagem de Jesus andando sobre as águas com um fantasma, o que eu trouxe é que a crença que eles tinham, eles acreditavam, e a gente vai chegar nesse ponto aqui também, nesse texto. Eles acreditavam em fantasma, em espíritos, em mitos, ou lendas urbanas, como a gente pode dizer hoje. E por eles acreditarem nessas lendas urbanas, eles pensavam que ali sobre o mar era um fantasma, um espírito. Mas por causa dessa crença. E algo semelhante, não igual, mas semelhante acontece nesse texto. Nós temos 2 discípulos caminhando, já no terceiro dia após a crucificação, até após a morte de Jesus, discutindo tudo o que havia acontecido naquele final de semana e início de semana. E o próprio Jesus, ele chega, e a Bíblia diz que os olhos deles, é como se estivessem tampados, eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. E eu já até preguei a respeito disso, que muitas vezes as pessoas até falham um pouco na interpretação desse texto, porque deixa passar esse versículo despercebido. E diz que o que faz com que a gente não reconheça Deus ou Jesus em certas circunstâncias é o próprio problema. Mas o texto aqui é claro que eles estavam impedidos, ou seja, uma obra diretamente de Jesus impedia que eles o reconhecessem. Só que eu não quero nessa noite focar nesse aspecto, nessa ação de Jesus de impedir que eles o reconhecessem. Amém? Como eu já fiz anteriormente. Não, eu quero trazer uma nova perspectiva. É pensar por que não o fator da visão, de olhar para o rosto de Jesus e reconhecê-lo. Não quero esse aspecto, mas pensar por que eles ali nessa conversa, e o texto deixa isso muito claro, por que eles davam indícios que não acreditavam mais que Jesus era o Cristo. Que fator levou esses discípulos, e não só esses discípulos, se nós voltarmos a alguns textos, nós vamos ver que os próprios apóstolos, pela iniciativa de Pedro, ele chama os demais para voltarem às práticas da sua velha vida, da sua antiga vida de pescador. Ele, no momento de angústia, de tristeza, desacreditado, chega para os outros discípulos e diz: olha, eu vou pescar. Eu não sei vocês, mas depois disso aqui, o que eu sei fazer é pescar, então eu vou voltar para pescar. E eu quero que nós pensamos, a gente
tenha um momento de reflexão nesse aspecto. Não de ver, mas de no seu coração abandonar a crença que eles carregaram há pelo menos 3 anos e meio. E talvez a gente chegar numa conclusão de por que muitas das vezes nós, depois de anos acreditando em Cristo, tendo uma vida piedosa diante de Deus, resolvemos simplesmente esfriar e abandonar esse caminho. E se chegarmos em uma resposta, em nome de Jesus, que a gente use essa resposta para não cometer esse mesmo erro. Amém, queridos? Então, algo fez com que esses discípulos desacreditassem da messianidade de Jesus. Algo fez com que eles não acreditassem mais que Jesus era o Cristo. E é nisso que eu quero te conduzir em reflexão nessa noite. Como eu falei, possivelmente esses discípulos poderiam fazer parte dos 70 que foram enviados de 2 em 2 por Jesus. Ainda no livro de Mateus tem, eu acho que em Lucas também. Então, eles tinham, se você reparar, no final do texto, eles, depois que tem a revelação, os olhos deles reconhecem Jesus, eles imediatamente retornam a Jerusalém e eles têm contato direto com os apóstolos, com os 11, porque Judas já tinha se enforcado. Então, para esses dois terem essa liberdade, eles não eram os discípulos apenas de acompanhar Jesus de longe. Isso revela que eles tinham uma certa intimidade com o próprio Jesus e com os 11, com os apóstolos. E isso me leva a pensar que eles acompanharam em um tempo um pouco maior do que pessoas normais, comuns, que seguiram Jesus. Pode ser que eles não estavam ali logo de começo, de cara, mas essa proximidade aponta para um relacionamento um pouco mais duradouro. Amém? E pensar dessa forma me faz acreditar que eles conheciam bem as palavras de Jesus. O que Jesus falou durante o seu ministério antes da morte. Isso me faz pensar que eles acreditavam, não só acreditavam, mas eles tinham consciência de cada palavra, de cada aspecto. Por exemplo, o Evangelho de Mateus é um evangelho destinado aos judeus para comprovar, para argumentar que Jesus era o Messias. Então, no Evangelho de Mateus, eu estou citando os evangelhos agora, só abrindo aspas, tá? Estou citando os evangelhos aqui, só de maneira didática. Amém? Porque no dia desse episódio não havia evangelho. Amém? Eu vou citar agora os evangelhos apenas de forma didática, como algo que eu acredito que esses discípulos vivenciaram de certa forma. Amém? Então a gente vê Mateus contando alguns relatos que provavelmente esses discípulos estavam perto, ou se não presentes, estavam momentos depois, compartilhando aquilo que aconteceu. Geralmente, quando acontece algo diferente em nossas vidas, as pessoas que nos cercam em amizade são as primeiras, ou levam poucas horas, ou no máximo poucos dias para saber do que aconteceu em nossas vidas. Sim ou não? Se algo, hoje é que é rápido mesmo, né? Que tá ali é tempo real. Você já posta logo, todo mundo está sabendo, e acabou. Então, naquela época, se Jesus curava alguém que era de forma diferenciada, provavelmente se estes dois aqui não estavam presentes para ver ocularmente o que estava acontecendo, muito provavelmente depois que eles conseguiram se juntar, os discípulos estavam comentando: cara, tu viu que Jesus curou um leproso?
O cara chegou diante dele lá e ficou clamando misericórdia e tudo e tal. E Jesus foi lá e tocou no leproso. Meu irmão, Jesus é pirado. Como é que ele vai tocar num leproso? Então, provavelmente, esse tipo de coisa acontecia. E isso me faz pensar que estes dois discípulos sabiam, por exemplo, dos sinais que apontavam para Jesus como Messias. Porque Mateus escreve o seu evangelho apontando os acontecimentos como sinais de que Jesus era o Cristo, o Messias. Semelhantemente, nós temos o evangelho de Marcos, que aponta para Jesus como o servo sofredor e que fez práticas, obras que mostravam que ele não era apenas um homem comum, mas ele era, de fato, o servo sofredor de Deus, aquele que carregaria sobre si o que está lá em Isaías 53, as nossas dores, enfermidades, o servo que sofreria em nosso lugar. Da mesma forma, Lucas, aqui onde nós estamos lendo, que escreveu o seu evangelho de um aspecto bem geral, para apontar para Jesus como redentor de todos, como salvação. E provavelmente esses dois discípulos conheciam todos, se não todos, pelo menos a grande maioria dos fatos registrados nos evangelhos. Amém? Não vou citar João porque João é diferentão, tá? João é diferentão. Vou usar só esses três porque são os sinóticos. Tem a mesma visão ali. Mas o que eu quero que você repare é que esses caras tinham conhecimento suficiente. Eles tinham informações suficientes para decretar em seus corações: Jesus é o Cristo. Amém? Vocês estão me acompanhando? Mas fica a pergunta: o que fez então eles voltarem para a sua aldeia, para o seu povoado Emaús, tão cabisbaixo, tão triste, discutindo entre si? E como nós lemos, Jesus, ao se aproximar, perguntou: o que é que vocês vão discutindo aí? E um vira e disse: rapaz, é sério que ele está fazendo essa pergunta? É sério que você não sabe o que está rolando? Rapaz, a respeito de Jesus, o Nazareno. Olha só como muda o aspecto. Olha só como muda a nomenclatura. Nazaré, nós sabemos que dizer Nazareno não era um elogio. Hoje é. Hoje, depois que Jesus é Jesus, né? Nazareno, massa. Mas antigamente não é. Lembrar de Nazareno, Jesus o Nazareno. Então, repare, quando os discípulos têm essa revelação de que Jesus é o Cristo, lá quando Pedro fala, né? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles têm essa entrega. Aqui já é Jesus, o Nazareno. Caiu muito, não foi? E a pergunta é justamente essa. Como que os caras têm informações suficientes para acreditar em tudo que Jesus falou? Eles simplesmente agora caem, deixam de acreditar. E é nisso que eu quero te fazer pensar, e é nisso que eu quero que a gente olhe para a gente mesmo, e que, na verdade, nós somos iguais, ou muito parecidos com esse aspecto. Esses dias, eu vi um vídeo de um judeu, provavelmente um rabino judeu, falando a respeito de por que eles não acreditaram que Jesus era o Messias.
E ele lá listou vários aspectos. Olha, os nossos sábios da época não identificaram em Jesus todos os pré-requisitos para ele ser o Messias. Entendam, repare essa informação, eu vi recentemente isso. E lá nesse vídeo ele fala todos esses aspectos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ele fala lá que ele veria e estabeleceria um governo de paz, que não houve, que 70 anos depois o templo foi destruído, os árabes invadiram e aquela coisa toda e tal. Então Jesus não trouxe a paz que o Messias deveria trazer, toda essa parada toda. Então ele disse, olha, os nossos sábios não viram em Jesus os requisitos para ele ser o Messias. Amém? E qual é o problema disso? Onde é que está o problema? E que na maioria das vezes isso acontece conosco também. Lembra que eu falei que isso que eu quero trazer hoje é semelhante ao que eu preguei na quarta-feira? Que o que fez com que os discípulos, mesmo já ali seguindo Jesus, olhassem, não reconhecessem Jesus e ainda dissessem que ele era um fantasma, era baseado na sua crença, naquilo que eles já tinham pré-configurado no seu entendimento. Então aqui é muito parecido, é muito semelhante. Por quê, pastor? Porque existe algo que nós não sabemos lidar. Chama-se expectativa. Nossas expectativas dominam quem nós somos. As nossas expectativas, elas traçam, elas criam moldes, elas fazem mapas, constroem mapas, elas constroem arquétipos, figuras, modelos. As nossas expectativas, elas fazem literalmente construções daquilo que esperamos, daquilo que queremos, daquilo que almejamos alcançar. É algo ruim, pastor? Não, mas é algo que nós não sabemos lidar, e por não sabermos lidar, nos geram problemas. Expectativa é o vilão de muita gente, principalmente nos nossos dias. E eu acredito que justamente esse fator fez com que eles desacreditassem. E numa tentativa não, lógico, que Jesus não tenta, né? Ele faz, simplesmente, tá? Esse negócio de Deus tentar não existe. Deus faz e acabou. Mas no intuito, na intenção de revelar, eu vou dizer assim, tá? Essa característica no coração humano, ele impede. Por isso que eu falei que eu não quero frisar no aspecto de que Jesus impediu os discípulos de não reconhecê-lo ao olhar para ele. Mas no intuito de revelar essa característica em nós, ele simplesmente não permite os discípulos reconhecê-lo visualmente. E quando ele pergunta, os discípulos já começam a dizer, cara, é os acontecimentos a respeito de Jesus, o profeta. Homem, varão profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras, diante de Deus e dos homens, e nós pensávamos ser ele o que havia de trazer a redenção total de Israel. Ou seja, e eles falaram claramente, se você reparar aqui no versículo 21. E nós acreditávamos, passado. Ou seja, até 3 dias atrás, a gente ainda acreditava. Até ontem, a gente ainda acreditava. Mas hoje já é o 3º dia, então acreditávamos ser ele. Hoje eu já acho que não é mais. Ele era um profeta.
Aquele conceito de que ele era o Filho de Deus, o Messias, já passou. Ele era um profeta, poderoso em palavras, ele era muito sábio, de fato. Poderoso em obras, diante de Deus e dos homens, de fato. Mas já é o terceiro dia. E nada do que ele disse que iria acontecer, aconteceu. Então nós acreditávamos. Agora, por que essa decepção tão grande, irmãos? Porque eles tinham criado uma expectativa a partir das suas próprias tradições do que seria o Messias. Eu já falei algumas vezes aqui. Eles acreditavam que o Messias seria, a ação do Messias seria exatamente como era no tempo dos juízes. O povo fez o que era mal diante de Deus. E veio os amalequitas e começou a oprimir o povo. Então Deus levantou Jefté. Ou então, do tempo dos filisteus, Deus levantou Sansão, Baraque, Gideão. E aí lá vai os juízes. Débora, que lá orou junto com Baraque, aquela coisa. Então, eles acreditavam que o Messias, na mesma forma com que foi no passado, viria e com poder de guerra, livraria Israel da prisão, né? Da escravidão de Roma. E Jesus não trouxe isso. Então, o coração deles ficou triste, decepcionado. Porque talvez, agora eu vou fazer algumas suposições minhas. Talvez eles pensaram que no terceiro dia Jesus iria sair arrebentando a boca do lado do túmulo, e aquela glória, e depois ia chegar lá no templo e se mostrar para todo mundo, destronar Pilatos e chegar e derrubar César. E não aconteceu isso. Porque as nossas expectativas, elas criam rotas que não são as rotas de Deus. Esse é o problema. E isso é o que faz com que as nossas informações que temos, que lemos na Bíblia, perca o sentido em nossas vidas, irmãos. O que nós lemos na Bíblia perde o sentido quando elas vão contrária às nossas expectativas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus cura e eu estou precisando de uma cura. Então, vem aqui, bota a mão sobre mim, me unge com óleo, porque a Bíblia diz que unge o enfermo com óleo e a oração do justo, a oração ali do justo vai curar o enfermo. Aí lá vai o pastor, meu Deus, pegar o óleozinho, orar no santo, e não aconteceu nada. E aí o que é que o santo vai fazer? Mas Deus, a tua palavra diz, aí lembra da Bíblia, que se o pastor viesse, o presbítero, e me ungisse com óleo, eu seria curado, e eu não fui curado. E aí a gente pode estender isso para várias áreas, seja espiritual, seja financeiro, seja no nosso corpo, como eu falei aqui, cura, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja onde for. Porque nós é que queremos delimitar os caminhos que Deus deve percorrer até mim. Dentro das minhas expectativas, eu quero definir a maneira com que Deus vai fazer algo na minha vida. Esse é o grande problema. Nós queremos apresentar para Deus a solução. Irmãos, Ele é Deus, Ele é insondável. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quem vai superá-lo?
E Paulo, no capítulo 9 de Romanos, vai dizer: quem é tu, ó criatura, para discutir com o Criador? Mas o problema da igreja moderna é querer definir o que Deus deve ou não fazer. Não, mas para me ser curado, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que jejuar 3 dias, eu tenho que passar uma campanha de 7 dias em oração, depois eu tenho que levar uma oferta de sacrifício no altar, e certamente o milagre vai chegar. Não. Não. Nós não temos essa autoridade, nós não temos esse poder. Deus é soberano. E o que fez esses discípulos estarem tão desacreditados de Jesus foi, pelo menos na minha opinião, exatamente isso. Eles criaram uma expectativa que não existia. Não havia fundamentos nenhum. E prova disso é que Jesus chega, olha só. Versículo 25. Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento, e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só, saca só o que Jesus fez aqui. Lógico que ele impediu os discípulos de reconhecer, então ele não poderia dizer: vocês não acreditam no que eu falei. Ele não poderia usar esse termo. Mas ele diz exatamente algo: olha, vocês têm as Escrituras aí, cara. Vocês têm a Torá, vocês têm a lei. Vocês têm Moisés e os profetas e os salmos. Está aí. Já que vocês não acreditaram no que ele falou, quando ele dizia, com aquilo que ele fez, já que você não acreditou, veja as Escrituras. Todas elas apontavam para o Cristo. Toda ela aponta para o que deveria acontecer com o Cristo. E por que vocês estão desacreditando? Olha o quanto que as nossas expectativas são perigosas. Ela nos cega completamente. Eu não estou falando de reconhecer Jesus. Tá? Mais uma vez, eu não estou frisando no fato deles olharem e reconhecer Jesus. Não, eu estou falando nos seus corações, no seu interior, em que viveram experiências maravilhosas com Jesus. E mesmo assim, eles desacreditaram. Porque criaram expectativas inexistentes. E o que é que eu quero te aconselhar nessa noite a fazer? É não criar expectativa? Não, não é isso não. Não. É dar plenitude à sua fé. Ser pleno na sua fé. Crie expectativas. Amém. Se você quer alcançar algum dom específico, algum ministério, algum dom ministerial, dom espiritual, se você quer receber cura, algum tipo de milagre, você pode sim criar suas expectativas, mas não queira definir como Deus irá fazer. E seja maduro o suficiente para, caso não aconteça, você não perca o sentido da sua fé. Porque é isso que acontece com as pessoas que não conseguem permanecer. Acreditam no Jesus que não é bíblico. Acreditam em um evangelho que não é bíblico. Criam expectativas e depois tudo se desfaz ali. Por algo inesperado,
todas as promessas, todas as experiências, todas as vezes que Deus falou com você, que você tem certeza que foi Deus, que não haveria outro ser que fizesse aquilo acontecer contigo, às vezes a gente abandona, só porque não aconteceu como a gente queria. E eu estou querendo te chamar a não ser como esses dois discípulos. Não seja como esses discípulos. E quer ver algo pior? É você continuar lendo o texto. Bora fazer isso para a gente encerrar. Versículo 36, do mesmo capítulo, 24. Olha só, irmãos. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, quais são os fatos? Jesus falou com Simão, Pedro, amém? Antes de o anjo, olha só, quais são os fatos? Jesus ressuscitou, mas não apareceu a ninguém. As Marias, né, as mulheres foram ao túmulo, o túmulo, a pedra estava removida, anjos apareceram ali e disseram, olha, ele está vivo. Né? Por que você busca entre os mortos aquele que vive? As mulheres voltam, contam aos apóstolos, eles não acreditam, né? Alguns ali não acreditam naquela coisa. Alguns dos discípulos vão até o túmulo, encontram exatamente como as mulheres falou, mas não viram nada, não aconteceu nada, então voltam. Os dois discípulos no caminho de Emaús vai lá e reconheceram Jesus. Quando ele parte o pão, eles voltam para Jerusalém, contam para os apóstolos, e quando eles chegam e contam para os apóstolos não, Jesus já apareceu para Simão. Então, enquanto eles estavam discutindo esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estavam vendo a povo incrédulo, um espírito. Jesus já tinha aparecido por dois discípulos, já tinha aparecido para Simão. Ele já sabia que o homem estava vivo. E quando Jesus aparece, é um espírito. Pior ainda, irmão. Vamos continuar. Todavia ele lhes exortou. Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas em vosso coração? Irmãos, o que eu quero hoje aqui é que nós aprendamos que nós não podemos deixar dúvidas em nosso coração quanto ao amor de Deus, o poder de Deus, aquilo que Jesus manifestou, conquistou na cruz por nós. Não faz sentido nós termos dúvidas em nossos corações. Assim como para mim não faz sentido os apóstolos acreditarem que ali não era o próprio Jesus, mas um espírito. Os dois discípulos do caminho de Emaús viu que ele pegou um pão e partiu. Depois ele mesmo usa esse argumento aqui, olha, por me dê pão. Eu quero comer. Veja aqui as marcas. Versículo 39. Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que sou eu mesmo. Tocai-me, comprovai-me o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis, eu tenho. Ou seja, não faz sentido nós deixarmos a nossa fé fraquejar por coisas banais, por expectativas não satisfeitas. Pelo amor de Deus, irmãos, a nossa fé, ela deve estar fundamentada naquilo que já cremos, naquilo que vemos na palavra. E eu tenho certeza que todos aqui já tiveram algum tipo de experiência que é evidente que foi sobrenatural, irmãos. Então, o meu convite nessa noite para nós, para todos nós, é: não permita que nenhuma dúvida venha no seu coração. Se você está enfermo, precisando de cura e Deus não te curou, confie que aquilo é o melhor para você. Acredite que talvez a cura não é o melhor para você.
Pastor, mas eu tenho tanta vontade de profetizar e eu nunca propus. É porque ainda não é o melhor para você. Tem coisas que no momento é melhor para você. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Nem sempre bênçãos, entre aspas, nem sempre milagres, nem sempre providência é o melhor para nós. Se a Bíblia diz, se a palavra diz que Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. Se eu sirvo Deus integramente, se eu sirvo a Deus com coração sincero, não digo de falha, porque nós vamos falhar sempre, mas com coração honesto e sincero, não há razões para duvidar de que Ele quer o melhor para nós. E como eu já falei em algumas vezes, para nós que confiamos em Deus, até a morte é o melhor para nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não permita as circunstâncias, não permita o medo, não permita a insegurança, não permita a ansiedade ou o que for colocar dúvidas nos seus corações. Não permita. A Bíblia diz que Deus é Deus e nele não há nem sombra de dúvida. Nem sombra. Então nós também não podemos permitir o nosso coração ficar duvidoso. A Bíblia diz que Deus não opera na dúvida. Então, hoje o meu conselho para você é esse. Surgiu uma situação que trouxe dúvida no seu coração, corra para o seu quarto e vá orar. Não deixe a dúvida ganhar espaço na mente de vocês, no coração de vocês. Porque não faz sentido algum nós, depois de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós já experimentamos, duvidar de Deus, duvidar da sua bondade, duvidar da sua providência, duvidar do seu amor. Não há sentido nenhum. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas não tem comida lá em casa. Está faltando tudo. Eu sei que é difícil, mas não deixe que isso faça você duvidar de que Deus é poderoso o suficiente para colocar comida na sua mesa. E se não acontecer, amém. Ele sabe o que é o melhor. Pastor, o senhor fala como se fosse fácil. Não, irmãos, eu vivo isso. Eu sei que não é fácil. Minha esposa sabe disso. A pastora sabe o que nós já vivemos. Hoje já está mais fácil, está mais tranquilo para a gente. E pergunte para ela quantas vezes eu cheguei para ela com um coração duvidoso. Você pode perguntar para ela. De tudo que já aconteceu com a gente, quantas vezes eu dei alguma resposta para ela que não fosse crendo? Pratique isso. Confiança. Não dúvida. Confiança. Confiança. Se não acontecer, é porque era o melhor para acontecer. Era não acontecer. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo que já aconteceu nessa noite. Muito obrigado pelo Senhor já ter manifestado a Tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tocou nessa noite. E eu quero te pedir que nesse momento o Senhor nos conduza a um coração, a um lugar em que a gente possa desenvolver um coração blindado contra as dúvidas.
Nos faça entender, Deus, que não faz sentido algum duvidar do teu amor, que não faz sentido algum duvidar da tua bondade, que não faz sentido algum duvidar de que o Senhor não está próximo da gente. Nos faz acreditar, Jesus, que não há espaço para dúvidas em nossas vidas. Pelo contrário, nós já temos provas suficientes para crer na tua messianidade, de que o Senhor é o redentor das nossas almas, de que o Senhor é o resgatador das nossas vidas. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos leve a um processo de aperfeiçoamento da nossa fé. Que o Senhor equipe a tua igreja, meu Pai, com ferramentas para aperfeiçoamento da nossa fé em Ti. Que nós sejamos inabaláveis no quesito fé, no quesito acreditar, porque o Senhor é soberano. Eu creio, Pai, plenamente de que o Senhor é um Deus providencial e que a providência nem sempre é a resolução do problema e de que a providência nem sempre é a resolução das nossas questões, mas que tudo que acontecer é providencial da parte do Senhor para nos conduzir à salvação. Ah, Jesus, eu acredito plenamente nisso. E eu te peço ao Espírito de Deus que o Senhor leve essa convicção até o restante do teu povo que me ouve nessa noite, Pai. Traz convicção aos nossos corações de que o Senhor é o Deus da providência, seja fazendo ou seja não fazendo, seja providenciando materialmente ou não providenciando aquilo que os meus olhos podem ver, mas todas as tuas obras têm um fim, e o fim é a salvação das nossas almas. Como o Senhor diz, Pai, em Jeremias, que o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que é pensamento de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que queremos, e o fim que queremos é estar contigo na eternidade, meu Pai. Então nos faça acreditar que mesmo morrendo hoje, é a providência do Senhor para nos levar para perto de Ti. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Nos leve em paz para casa, que o Teu amor abunde em nossas vidas, que as Tuas misericórdias sejam perceptivas em nós e que a Tua graça, paz, misericórdia esteja sobre nós e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas até que o Senhor venha. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, queridos?